Bom dia, meus amados irmãos. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Pararam os nossos pés junto às tuas portas, ó Jerusalém. Estamos diante do Senhor, temos o privilégio, como seu povo, de adorá-lo, de contemplá-lo, de estarmos diante dele neste dia do Senhor, neste domingo. E vou deixar aqui, tá? O microfone. Só para não... Como de costume, vamos ler o nosso texto novamente, que é o Evangelho de João, Santo Evangelho de João, capítulo 15, versículos 1 a 5, com o título Permanecei em mim. Diz assim na Almeida Revista Atualizada: Eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. E todo o que dá fruto, limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Vamos ao Senhor em oração? Nosso Pai que está nos céus, te damos graças por mais um dia que o Senhor nos agracia com as tuas misericórdias que se renovam por nós a cada manhã. E especialmente neste domingo te louvamos, pois o Senhor nos convoca para estarmos diante de ti. Ó Senhor, que as palavras dos meus lábios e o meditar dos nossos corações sejam agradáveis a ti. Amém. Amém. Jesus afirmou, nesse texto de João 15, ser a videira verdadeira. Nesta ocasião, ele estava na última ceia com os seus 12 apóstolos. E os apóstolos, ali naquele momento íntimo, ouvindo as últimas instruções de Jesus, um momento de despedida, né, vamos dizer ali, antes da paixão de Cristo. E ele afirmou ser a videira verdadeira. Jesus disse que é a videira. Você ama Jesus? Você ama esse Jesus? Certamente mais do que ontem e menos do que amanhã. E eu espero que agora menos do que no final desta reflexão, deste sermão, nós vamos conhecer um pouco mais de Jesus, o Jesus videira. Você sabe que é uma videira? As crianças sabem que é uma videira? Jesus falou, você ama Jesus? Jesus disse que ele é uma videira. A videira é um pé de uva. É muito comum aqui no sul, especialmente nas casas mais antigas e no interior, a gente tem um pé de uva, né? É uma videira. E ela produz um fruto muito saboroso, que é a uva. E Jesus está dizendo que ele é um pé de uva. E não é só qualquer pé de uva, ele é o pé de uva verdadeiro. O que isso significa?
Meus irmãos, os apóstolos entenderam, foi muito significativo para os apóstolos, o que Jesus estava falando. A videira, nos tempos de Jesus, tinha uma importância tremenda. Era uma das culturas mais importantes nos tempos bíblicos e desempenhava um papel essencial na alimentação, na economia e na cultura judaica. A gente que lê a Bíblia vê que está falando de vinha, de vinho, de uva o tempo inteiro. E toda Santa Ceia está lá, né, a tal da uva. A maior parte da produção de uvas, nos tempos bíblicos, era destinada à produção do vinho. Uva, basicamente, era sinônimo de vinho. Era uma bebida comum no dia a dia. E presente nas festas, nas celebrações do povo de Deus. Inclusive, o vinho esteve presente de forma muito significativa nas bodas de Caná. Vocês lembram? É aquele primeiro milagre registrado de Jesus, lá em João 2. Está registrado, versículos 1 a 11. E nessa ocasião das bodas de Caná, Jesus começou o seu ministério público. É considerado que Jesus começa seu ministério público ali. E ele começou o seu ministério em alto nível, porque ele fez isso transformando cerca de 600 litros d'água num vinho da melhor qualidade. 600 litros de vinho. 600 litros. Acho que não deve ter sido estranho para os discípulos ouvir Jesus dizer que ele era a videira verdadeira. Eles sabiam que Jesus já tinha produzido 600 litros de vinho da melhor qualidade. Disso aí, com certeza, ele é realmente muito real. Portanto, uma videira frutífera, uma videira que produz muitas uvas, essa imagem de uma videira com aqueles cachos enormes e brilhantes, isso representava prosperidade, representava abundância, representava alegria. Essa bebida tão preciosa que ela produzia. E a videira tinha um significado ainda mais profundo. Um significado muito importante para o povo judeu, pois representava o próprio Israel. Deus chama Israel, várias vezes ao longo da Bíblia, de videira, ou de vinha, pé de uva. Então os apóstolos que estavam ouvindo Jesus falar, eu sou a videira verdadeira, os apóstolos olhando para Jesus, amando aquele Jesus, eles, Jesus é a videira verdadeira? Eles sabiam que videira era sinônimo de Israel. Vamos ver o que a Bíblia fala sobre Israel sendo considerado por Deus como videira. Em Jeremias, capítulo 2, versículo 21, diz assim, palavra de Deus para o povo, eu mesmo te plantei como vide é a videira, né? Excelente, eu te plantei como uma vide excelente, da semente mais pura, como, pois, te tornaste para mim uma planta degenerada, como de vide brava, como de uma vinha, um pé de uva amargo, ruim. Esse versículo aqui faz parte da mensagem que Deus estava trazendo por meio do profeta Jeremias para denunciar a apostasia de Israel. Nós sabemos que ao longo de toda a história de Israel, Israel nunca permaneceu fiel ao Senhor. Sempre caía, sempre quebrava a aliança com o Senhor, sempre caía para a idolatria, e Deus chamava isso de adultério, né? Era um povo adúltero. E era essa vinha que Deus plantou ela para produzir frutos bons e dava fruto amargo. E Deus compara Israel a uma vinha nobre que ele mesmo plantou para dar bons frutos. E ela acabou se tornando uma videira brava e degenerada e corrompida e infrutífera. Uma videira infrutífera. Não serve para nada. É a coisa mais decepcionante. Era ver uma videira estragada, infrutífera,
que não dava o fruto esperado. Salmo 80 também vemos a figura da videira como Israel. Trouxeste uma videira do Egito, expulsaste as nações e a plantaste. Está falando de Israel, né? Que tirou Israel do Egito, expulsou as nações diante dele, deu a terra. Versículo 12. Por que lhe derribaste as cercas que protegem a videira, que protegem a vinha, de sorte que a vindimam, ou seja, que roubam todos os que passam pelo caminho, o javali da selva a devasta, e nela se repastam os animais e pululam no campo? Ó Deus dos exércitos, volta-te, nós te rogamos, olha do céu e vê e visita esta vinha, e visita Israel, visita o teu povo, protege o que a tua mão direita plantou, o sarmento que para ti fortaleceste, ou na NVT, que tu mesmo plantaste, o filho que criaste para ti. Já temos aqui também a figura de Israel como filho de Deus. Esse trecho faz parte de um clamor ali no Salmo, pedindo que Deus restaure Israel. E essa videira que simboliza Israel, que Deus resgatou do Egito, que Deus plantou para que florescesse, no entanto, ela foi invadida e destruída como castigo de Deus, devido à sua infidelidade. Porque ela se tornou uma vinha infrutífera, uma vinha amarga. Isaías 5 também. Vemos o cântico da vinha. Mostra Deus cuidando de Israel como uma videira, que novamente produz uvas bravas, uvas amargas, que representa a infidelidade do povo de Deus, a injustiça, o pecado. Diz assim, no versículo 1, agora cantarei ao meu amado o cântico do meu amado a respeito da sua vinha. O meu amado teve uma vinha num outeiro fertilíssimo, ou seja, tinha uma vinha num campo muito fértil, sachou-a, limpou-a das pedras, preparou, né, o campo, plantou as vides, as mudas escolhidas, edificou no meio dela uma torre, né, para proteger, para vigiar, para cuidar dela. Também abriu um lagar era onde você pisava as uvas para fazer o vinho. Ele esperava que desse uvas boas. Fez todo esse investimento, espera-se que dê uvas boas, mas deu uvas amargas. E lá no versículo 7 diz de forma muito clara, porque a vinha do Senhor dos Exércitos é a casa de Israel. Isaías 5:7 diz que a vinha do Senhor dos Exércitos é a casa de Israel. E os apóstolos, sabendo disso, ouvem Jesus dizendo, eu sou a videira verdadeira. Estão percebendo? Ezequiel 19 também diz sobre Israel como uma videira que foi plantada, mas que foi arrancada. E os irmãos podem conferir mais tarde. Portanto, Israel era a videira de Deus. Agora começa a tomar um pouco mais de sentido Jesus falando para nós. Eu sou a videira verdadeira. Ele está dizendo, eu sou a videira de verdade. Eu sou a videira de verdade. Sabe quando você olha um carro legal que você queria ter e você fala assim, isso é carro de verdade. Não é aquelas lata de sardinha que eu tenho que dirigir todo dia. Ou, isso é café de verdade. Não é aquele carvão passado que eu tomo todo dia lá no trabalho. Ou isso é churrasco de verdade, não é aquela salsicha que os americanos tostam ali naquele... Não é? Isso é de verdade. Não é que o outro seja vamos dizer, um falso, mas não é completo. É imperfeito, é inferior, muitas vezes inferior. Jesus está dizendo, eu sou a videira de verdade. Eu sou a videira verdadeira. Os outros são inferiores, incompletos, imperfeitos, defeituosos. Enquanto que aquilo que a gente diz que é de verdade, é completo, cumpre a função esperada, dá o fruto esperado.
Jesus é a videira verdadeira, que Israel nunca foi. E Jesus está dizendo, nós vamos ver, permaneçam em mim, porque eu sou a videira verdadeira. Vamos continuar. Então, o Senhor está dizendo, Jesus, que Israel não é a videira de verdade? Sim, é exatamente isso. Israel era uma sombra da videira verdadeira. Israel era a videira de Deus, mas ela falhou como videira ao não dar frutos. Israel era a videira de Deus, mas falhou como videira ao não dar frutos. Nós vimos isso bastante agora, né? Em todo o Antigo Testamento. E Jesus veio para ser a videira que Israel não pôde ser. Ele veio para ser a verdadeira videira, a videira final, a videira 2.0. E não vai ter outra melhor que essa. Do mesmo modo que Jesus veio para ser também o que Adão não conseguiu ser. Até a Bíblia chama que Jesus é o segundo e último Adão. Então Cristo, nosso amado Senhor, veio para ser aquilo que nenhum de nós jamais seríamos capazes de ser. E esse sempre foi o plano. Esse sempre foi o plano. Cristo, ele é o cumprimento de todas as figuras do Antigo Testamento. Em Cristo, nós temos a realização suprema do plano de Deus. Cristo não é só o verdadeiro Israel, que ele está se autoproclamando agora, dizendo que é a videira verdadeira, mas o cumprimento de todas as outras figuras, todos os tipos, todas as sombras do Antigo Testamento. Não quer dizer que as coisas do Antigo Testamento eram falsas, ou que não tinham valor algum, mas elas eram incompletas, e isso fazia parte do plano de Deus. A própria revelação era incompleta. Elas não eram a coisa final. Elas não eram para ser a coisa final. Deus não desenhou elas para serem a coisa final. O plano sempre foi Cristo. Elas apontavam para Cristo que viria para cumprir todas as coisas e transformar todas as coisas. E transformar água em vinho, 600 litros de água em vinho. Ele veio para transformar tudo de uma forma muito abundante, muito superior, infinitamente melhor. Jesus está dizendo, eu sou a videira verdadeira. A videira verdadeira é muito, muito melhor. Cristo, em Cristo está a realidade final e máxima. Cristo é a videira verdadeira. 2 Coríntios 1:20 diz, pois todas as promessas de Deus, imaginem todas as promessas ao longo da Escritura, se cumpriram em Cristo, com um alto e claro sim. E por meio de Cristo, confirmamos isso, de modo que nosso amém se eleva a Deus para a sua glória. 2 Coríntios 1:20. Quando Jesus diz, eu sou a videira verdadeira, ele está dizendo, eu estou cumprindo as promessas. Eu sou o novo e perfeito Israel. E eu estou dizendo para vocês, permaneçam em mim. O antigo Israel não era um fim em si mesmo. Ele era real, mas incompleto. Apontava para Cristo, que viria para cumprir e transformar tudo, como nós vimos. Assim como a borboleta, ela não substitui a lagarta, a borboleta, na verdade, é a sua forma completa, o Novo Testamento não anula o Antigo Testamento, mas cumpre ele e o aperfeiçoa. Na Nova Aliança, nós temos a borboleta, nós temos o plano de Deus completo. Cristo é a continuidade gloriosa e final de Israel. Ele nos chamou
para fazermos parte dele. Cristo é aquele que refaz a história de Israel, do seu povo desobediente, de modo obediente no lugar dele. Aqui nós vemos que quando Jesus está dizendo que eu sou a videira verdadeira, ele não está dizendo assim, só que eu sou superior. Obviamente que ele é superior. Mas ele está dizendo que ele cumpriu de forma dolorosa, de forma obediente, de forma valorosa, e ainda estava cumprindo aqui, quando ele disse isso, a sua missão como o filho obediente que Israel não foi. Vamos ver agora como que Cristo refaz a história de Israel. Primeiro, Jesus é o filho obediente, enquanto Israel era o filho rebelde. Israel foi chamado de filho de Deus. Em Êxodo 4, 22, 23 diz: dirás a Faraó, assim diz o Senhor, Israel é meu filho, meu primogênito. Israel era o primogênito de Deus. Oséias 11, versículo 1. Quando Israel era menino, eu o amei, e do Egito chamei o meu filho. E Oséias 11 é citado em Mateus 2,15, quando diz assim, vou ler o 13, tá? Tendo eles partido, eis que apareceu um anjo do Senhor a José, tá? José e Maria, Jesus bebê, em sonho, e disse: dispõe-te, toma o menino e a sua mãe e foge para o Egito, e permanece lá até que eu te avise, porque Herodes há de procurar o menino para o matar. Lembram dessa história? Dispondo-se então José, tomou de noite o menino Jesus, e sua mãe, e partiu para o Egito. E lá ficou até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor, por intermédio do profeta. Do Egito chamei o meu filho. Jesus é a videira verdadeira, o Israel verdadeiro. Então Jesus cumpriu o que Israel não pôde cumprir como filho. Jesus foi o filho obediente, enquanto Israel foi o filho rebelde. Jesus também refaz a passagem pelo deserto. Israel passou 40 anos no deserto. E o que aconteceu lá? Murmuraram, incredulidade, não resistiram às tentações e foram destruídos. Jesus passa 40 dias no deserto e é tentado por Satanás. E não sucumbe às tentações. Pelo contrário, ele cumpre a lei de Deus, que Israel não conseguiu cumprir no deserto. Jesus, enfrentando a Satanás no deserto, ele cita a lei. Todas as vezes ele está citando o Deuteronômio. Quando ele responde a Satanás assim: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Deuteronômio 8:3. Não tentarás o Senhor teu Deus. Deuteronômio 6:16. Ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Deuteronômio 6:13. Jesus está obedecendo a lei, se submetendo à lei do Senhor e assim cumprindo o seu chamado de ser o filho obediente do pai que Israel não pôde ser. Jesus é o verdadeiro cumpridor da aliança. Israel recebeu a lei, mas constantemente a quebrou. E Jesus veio para cumprir a lei. Jesus diz em Mateus 5, versículo 17, não pensem que vim abolir a lei e os profetas. Não vim abolir, vim cumprir. Então, meus irmãos, Jesus ele refaz a história de Israel de maneira perfeita, em perfeita obediência. Onde Israel foi rebelde, Jesus foi obediente. Onde Israel falhou no deserto, Jesus venceu a tentação. Onde Israel quebrou a aliança, Jesus a cumpriu. Jesus não apenas representa Israel, ele é o verdadeiro Israel. Na verdade, Israel representava Cristo, que é a verdadeira videira.
Jesus é aquele que cumpre a missão da nação escolhida e inaugura o reino de Deus para judeus, e agora que vem a incrível notícia, e nós, gentios. A videira verdadeira é incrível, porque ela é muito superior que a antiga, e nós podemos participar dela. Os planos de Deus agora, os planos de Deus para Israel são cumpridos em Cristo. Cristo cumpre. Na videira verdadeira, na videira perfeita. Todas as nações, tribos, povos, línguas, brasileiros, gaúchos, são chamados a pertencer. Ó, eu amo essa videira verdadeira. Eu amo essa videira verdadeira. Como não amar essa videira verdadeira? Na videira verdadeira, nós, gentios, somos enxertados por meio da fé. Nela, Jesus diz, eu sou a videira de verdade. E a gente diz, eu creio. Eu quero pertencer. Eu quero permanecer. Nós não entramos nela por mérito próprio, mas pela graça de Deus, por meio da fé em Jesus. Através de Jesus, os cristãos de todas as nações se tornam pertencentes agora à família de Abraão. Em Gálatas, capítulo 3, versículo 7, diz assim, sabei, pois, que os que são da fé são filhos de Abraão. Nós somos herdeiros da promessa. No versículo 29 diz isso, se sois de Cristo, então sois descendentes de Abraão. Pai Abraão tem muitos filhos ele tem, eu sou um deles, você também, louvemos ao Senhor. Estamos na videira verdadeira e somos herdeiros conforme a promessa. Isso significa que, ao crermos em Cristo, fazemos parte da videira verdadeira, do Israel verdadeiro. Crendo em Cristo, fazemos parte do Israel verdadeiro, porque somos conectados ao Israel verdadeiro que é Cristo, e esse povo verdadeiro é o povo vitorioso de Deus, chamado igreja. Efésios 2, versículos 11 a 13 diz assim, portanto, lembrai-vos de que outrora vós gentios, vós gaúchos, gentios na carne, chamados incircuncisão por aqueles que se intitulavam circuncisos na carne por mãos humanas, naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo, mas agora em Cristo, na videira verdadeira, vós que antes estáveis longes, fostes aproximados pelo sangue de Cristo. Vós, porém, 1 Pedro 2, versículo 9, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós, sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Eu amo essa videira verdadeira. Jesus disse para nós, eu sou a videira verdadeira. E continua assim o versículo, meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele corta. Isso é bom. Isso é bom. E todo que dá fruto, nós que estamos na videira e damos fruto, ele limpa, ou seja, ele poda. Você já viu como é que é na videira? Quem tem na casa da avó, ou tem mesmo em casa, tu tem que podar, a videira está toda grande, você tem que deixar ela bem peladinha, para ela produzir legal na próxima. E aí, como Deus quer que a gente dê muitos frutos, Ele nos poda, para que produzamos mais fruto ainda. É o que está escrito aqui. Para que produza mais fruto ainda. Meus irmãos, a igreja,
O povo de Deus não é perfeita, mas está caminhando para a perfeição. Deus está preparando o seu povo. Deus está preparando a noiva de Cristo. Por isso que essa videira precisa de alguns cortes e de algumas podas, porque ela ainda não é perfeita. Essa frutificação que o texto fala é a obediência. É a obediência que Jesus cumpriu por nós. E porque Ele cumpriu, Ele nos capacita a obedecer. Nós damos esses frutos porque nós permanecemos em Cristo, porque nós nos agarramos a essa videira amada, que nos amou primeiro, porque se não fosse por Ele, a gente seríamos um bando de pagãos, fazendo sei lá o quê, sem Deus no mundo, alheio às promessas. Oh, como eu amo essa videira verdadeira. Aqueles que permanecem em Cristo são os que buscam viver de acordo com a lei de Deus, como Cristo viveu. Ou seja, que buscam viver de modo agradável. E essa busca, esse desejo é a obra de Cristo em nossas vidas. Aliás, desejar Deus é uma dádiva divina. Deus está aperfeiçoando a sua igreja. Pelo menos de duas maneiras, vemos nesse texto. Uma é eliminando os ramos infrutíferos, cortando fora mesmo, cortando e jogando fora. No texto 6 ele fala que corta e joga no fogo, inclusive. E a segunda forma de Deus aperfeiçoar o seu povo é limpando os ramos que são frutíferos para que frutifiquem mais. E Deus está fazendo isso hoje na sua igreja. Ele está eliminando apóstatas e santificando os perseverantes. A igreja de Deus não é perfeita, mas ela está caminhando para a perfeição. O Charles Spurgeon, sobre isso, comenta assim: e assim é na igreja, há aqueles que não produzem frutos, Spurgeon está dizendo, e por um tempo eles parecem ser frescos e verdes, e eles estão sob os lavradores que não ousam lançá-los fora. Mas o Pai faz isso às vezes, na verdade sempre, removendo-os, quis dizer às vezes, removendo-os às vezes pela morte, Spurgeon está dizendo, removendo-os pela morte, e outras vezes permitindo-lhes abertamente expor seu próprio caráter. Então deixa eu corrigir aqui, né? O que o Spurgeon está querendo dizer? O Pai faz isso, ou seja, lançar fora os que não produzem frutos, de duas formas. Às vezes, removendo pela morte, e outras vezes, permitindo-lhes abertamente expor seu próprio caráter, até que sejam passíveis de disciplina da igreja e sejam removidos. Então, Deus remove os frutos infrutíferos, nas palavras de Spurgeon, através da morte, e o meio através da igreja é através da disciplina. Claro que a palavra nos dá a orientação de buscar o irmão, exortar de novo. Se o irmão é impenitente, ele deve ser expulso para o bem da vinha. Mas, vemos então que a igreja ainda não foi glorificada. Porque ela precisa que nós sejamos aperfeiçoados, né? Podados. Podado não significa cortado, tá? Podado é limpo. Uma coisa é a poda, outra coisa é o corte. Nós precisamos ser podados, não somos glorificados, então precisamos ser podados. Existe pecado, o pecado está presente ainda em nós, o pecado ainda está presente, ainda lutamos contra o pecado. A igreja luta contra o pecado. Então a igreja não foi glorificada, a igreja é imperfeita. Ela não é aquela igreja adornada, pronta, mas ela está sendo, ok? Ela está sendo. Nós somos a igreja militante, é uma terminologia teológica. Somos a igreja que batalha, que luta contra o pecado. Essa igreja, por ora, contém misturado joio e trigo. Em determinado sentido, aqueles que são cortados da videira pertenceram à igreja. Afinal, Jesus disse: aqueles que, estando em mim, não der frutos. Eles pertenceram ao povo santo, em determinado sentido, recebendo o sinal da aliança, o batismo.
Por isso, Jesus diz sobre esses ramos infrutíferos como estando em mim. Naturalmente não eram ramos eleitos, mas eles estavam, eles pertenciam ao povo e foram cortados do povo. Essa realidade é expressa muito claramente em Hebreus capítulo 10, versículo 29, que diz: imaginai quanto maior castigo merecerá, quero dizer, quem insultou o Filho de Deus e tratou como profano o sangue da aliança, pelo qual foi santificado, e afrontou o Espírito da graça. O agricultor está cuidando da videira verdadeira. Então ele está cuidando. Então é bom que o que não dá fruto ele corta. É para o nosso bem. E que bom que o que dá fruto ele poda, é para o nosso bem. O Senhor está nos aperfeiçoando. O Senhor está tirando do meio de nós aqueles que apostatam e está nos lapidando os que perseveram. Cristo fez tudo o que nós jamais conseguiríamos, como temos falado. No versículo 4, Jesus diz assim: permanecei em mim. Você está em mim. Agora, permanecei em mim. Não basta estar em Cristo. É preciso permanecer em Cristo. É preciso perseverar. E, naturalmente, irmão, essa perseverança, ela vem mediante o poder de Cristo em nós. É estando na videira, amando essa videira, pois o ramo, como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Então, para darmos frutos, precisamos permanecer nessa videira. E no versículo 5, ele diz assim: eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Isso ficou muito claro na história de Israel. Israel conseguiu fazer alguma coisa? Não. Sempre falha. Sempre infiel. Essa é a nossa natureza. Então, nada mais natural. Sem mim, nada podeis fazer. Vocês querem continuar na videira 1.0? Na videira, no orgulho da videira antiga? Achando que ela tem ainda algum momento? O momento dela passou. Graças a Deus, era parte do plano de Deus. Graças a Deus pela videira verdadeira. Ele diz: sem mim nada podeis fazer. Permaneça em mim. Sem mim tu não consegue fazer nada. Permaneça em mim. Permaneça em mim, Jesus diz. Por nós mesmos, igreja, seríamos um povo fracassado. Em Cristo, o povo de Deus agora é um povo triunfante. O Israel, o novo Israel agora é um Israel triunfante. É um Israel perseverante. É um Israel fiel. É um Israel que tem um pai que vai zelar pela sua videira. Um povo frutífero no poder de Deus. Um povo que está sendo aperfeiçoado e avança o reino de Deus no mundo. Portanto, meus irmãos, devemos permanecer nessa videira verdadeira. Permanecei em mim. Só nela seremos frutíferos. Ame essa videira. Jesus disse: permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. João 6,56, Jesus disse: quem comer a minha carne e beber o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Precisamos nos alimentar de Cristo para permanecer em Cristo.
Alimente-se da videira verdadeira. E assim permaneça na videira verdadeira. E assim dê frutos, desculpe. Martinho Lutero diz assim: eu desisti da ideia de que há algo bom em mim. Eu só posso me agarrar a Cristo e dizer: Ele é a minha justiça. Agarre-se a Cristo. Agarre-se à videira verdadeira. Ame a videira verdadeira. Se submeta à videira verdadeira. Aceite a videira verdadeira. Engula o seu orgulho. Engula o orgulho do primeiro Adão, do primeiro Israel. Reconheça o novo Adão e último Adão. Reconheça o novo e perfeito e final Israel. E ame-o. Precisamos confiar nessa videira. Precisamos confiar em Cristo de todo o coração. Dia após dia, depositar nele toda a nossa esperança, todo o nosso ser. Permaneçamos em Cristo. Amém? Vamos orar. Nosso Pai Celestial, nosso agricultor, aquele que cuida de nós. Senhor, somos em Cristo a tua videira. Somos em Cristo o teu povo, o teu Israel. Nos ajuda, Senhor, a permanecermos em ti como teu Filho nos exorta. Ó Senhor, que amemos o teu Filho, que nos agarremos ao teu Filho, Senhor. Nos ajude, Senhor, a estarmos presentes e permanentes na tua videira verdadeira, que é Cristo. E em nome do teu Filho Jesus, nosso Senhor, a videira verdadeira que oramos. Amém.